E aqui agora eu vou fazer um corte para explicar para vocês o que aconteceu. Os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria. Ganhou a Guerra Fria. Ótimo. Ganhou a Guerra Fria sem dar um tiro. Se fosse dar um tiro, teria sido empate, no mínimo. Só que, naquela época, militarmente e nuclearmente, a Rússia, a União Soviética já era mais forte. A gente pode remontar a Brezhnev, mas eu trago isso depois, como Brezhnev foi assassinado para não ajudar a Argentina. Isso você não sabia. Brezhnev é morto, é assassinado. Tá? Brezhnev não morreu, porque Brezhnev estendeu a mão à Argentina na Guerra das Malvinas. Tá? Houve um movimento, não só dele, do grupo dele. Ele é morto, morre naquela época, desestabiliza tudo e simplesmente a frota inglesa não virou marshmallow, não virou marmelada por meia dúzia de mísseis. E a Rússia tinha de sobra. A ponto que a União Soviética já tinha usando o Peru, que chegou a pintar suas aeronaves com as cores da Argentina. Eles apostavam no prolongamento da negócio e iam chegar com um navio. Se chegassem, na época, com meia dúzia de mísseis Musket, acabou, porque o míssil Musket já era hipersônico naquela época. Né? Ele já alcançava Mach 5, aproximadamente. Imparável. Então, é o seguinte, isso daí a gente conta outra hora. A gente vai falar outra hora. A gente vai falar aqui dos Estados Unidos. O muro caiu para os Estados Unidos numa época muito ruim, porque eles estavam implementando o neoliberalismo, apostando na queda, efetivamente, da União Soviética, só que eles não estavam preparados para o monstro que eles estavam criando. Foram engolidos pela própria criação. O que aconteceu? Depois de 1991, sistematicamente, o dólar, eles inundam o mercado de dólar para bancar toda a sua situação, bancar todo o seu sistema. O Fed é um sistema privado. O que eles fazem? A cada 5 anos existe uma crise sistêmica financeira nos Estados Unidos, no mercado internacional, que eles precisam de uma guerra, eles precisam de uma bagunça, eles precisam puxar o tapete, destruir economicamente países, acabar com países para se reestabelecer. O que eles fizeram? Foram fazendo isso e o Putin foi se fortalecendo. O Pentágono entrou na corrupção. Para que fazer arma boa se nós não temos adversário? Então, vamos vender projetos. Vamos fazer projeto, vamos vender projeto, e aí está, $1,5 trilhão de dólares para fazer um avião que não vale nada, tá? $2 trilhões para fazer uma fragata que não vale nada. Assim foi indo dinheiro, E a crise vem. E o que eles acontecem em 2011? 2008 eles tiveram a crise se estreitou. Em 2011, 2012, eles já partem para cima da Líbia, destroem a Líbia, porque a Líbia quer criar uma moeda continental, baseada no seu petróleo e no seu superávit. A Líbia tinha um superávit fantástico, a Líbia tinha muita arrecadação e uma população muito pequena. Então, tinha dinheiro, liderando. Depois que os Hutus assassinaram 1 milhão de Hutus, de Tutsis, tá? Lá na... esqueço agora. Tá bom, país centro-africano, é quase centro-africano ali, subsaariano, começo da Subsária. Então, é o seguinte, massacram ali, tá? Hoje esse país é visto como... foi na... falhou. Alguém vai escrever aqui, não tem problema. Então, é o seguinte, depois daquilo ali, Gaddafi vira para a África negra, para a África subsaariana, e fala assim, nós somos todos irmãos. Árabes e vocês somos irmãos, somos todos africanos. Não vamos ser aceitos pelo primeiro mundo. Nós temos que fazer o nosso negócio. E eles foram lá e destruíram ele. No embalo, foram tentar destruir o Egito, teve uma resistência muito grande, porque o Egito tem um sistema próprio de governo e um sistema militar muito forte, politizado e forte. É histórico deles, não se metam. Foram para a Síria. Quando foram para a Síria, para fazer uma primavera, para expandir um pedaço de Israel, que Israel quer as colinas de Golã, Israel precisa de espaço vital,
A Síria é considerada um monstro, apesar de ser um país muito pequeno. A Síria tem 150 mil quilômetros quadrados, se não me engano, é do tamanho de Santa Catarina, mas comparado com Israel, que é do tamanho de Sergipe, tem 20 mil quilômetros quadrados, tá? E aqueles vales férteis ali, aquilo interessava. Era a hora de desestabilizar e destruir. É a hora que o Putin dá o primeiro soco em cima da mesa, entra dentro da Síria, paga o barato. Eles tentam fazer um golpe de Estado na Turquia para animosar a Turquia, porque o Erdogan, mal ou bem, canalha ou não, era colado com Putin, fazem um ataque, derrubam um avião. Você vê, as forças rebeldes já dentro da própria Turquia abatem um avião russo desarmado, porque era um avião de ataque ao solo, um Su-24, sem defesa aérea, atacam, não satisfeitos, porque o Putin não vai às vias de fato contra o Erdogan, eles assassinam um embaixador na frente das câmeras. E, mesmo assim, a Rússia mantém a fleuma, segura a onda, desestabiliza, acaba com o golpe de Estado na Turquia, fortalece Erdogan, porque é ruim, mas é melhor do que qualquer outro. Tá? Cria um voto de desconfiança do Erdogan em relação à própria OTAN e ao próprio Estados Unidos. Tudo é história, gente. A gente só está encadenando. Então, é o seguinte, os Estados Unidos, que necessita de uma guerra, de um conflito a cada 5 anos para poder tapar seu déficit, para poder jogar merda para debaixo do tapete, foi barrada pela Síria. O que eles fazem? Vão para o Euromaidan, vão para a Ucrânia colocar em prática algo que eles já estavam desde a década de 90, desde que Brezhnev morreu, eles, através dos sionistas, está aí o presidente, que é um sionista, um judeu sionista, tá? Zelensky, eles inundam a política ucraniana, eles começam a sabotar, e eu não tenho dúvida nenhuma que Chernobyl, sim, foi sabotagem, em 86. É o momento dos estertores da República Soviética. Eles derrubam aquilo ali, cai na cabeça deles. Eles já estavam ali. O que eles fazem? Vão para lá, fazem o ataque à Rússia. Por quê? O caminho deles era fortalecer a Ucrânia para acontecer isso que aconteceu. Chegar ao ponto que não tinha mais. Só que eles acharam que tinham armado a Ucrânia bem armada, tinham treinado bem a Ucrânia. Só para vocês saberem, mais de 10 mil soldados canadenses saíram da Ucrânia 15 dias antes dos ataques russos, porque a inteligência deu para eles, os caras vão atacar mesmo. E é o seguinte, todo mundo pensou com as pernas. Toda a OTAN meteu o pé. Tinha mais de 100 mil homens da OTAN dentro da Ucrânia e não ficou um. Não ficou um. Por que não ficaram para enfrentar a Rússia? A Rússia simplesmente ataca, e era isso que o Ocidente queria, que ele atacasse. Porque a Rússia não tinha armamento, não tinha indústria para segurar. A Rússia não ia aguentar sair do sistema SWIFT. A Rússia não ia aguentar o cerco. Fizeram uma série de planos, mas, na prática, a teoria sempre é outra. E a Rússia passou por cima de tudo, destruiu todo o plano do Ocidente, e o Ocidente hoje não tem plano B. O plano B que existe no Ocidente, você está vendo aqui, tá? Em Soledar, em Bakhmut, em Zaporísia, o massacre que a Rússia faz modulado. Modulado. O Serviço Secreto de Israel, que nesse ponto é confiabilíssimo, botou os números lá. Não foi a Rússia, não foi a Sputnik. Nós temos lá no grupo. Colocou os números. Os números são assustadores. São números do Ocidente. Só que são números da inteligência de Israel. São 200 mil mortos. São 200 mil mortos. Hoje a Rússia perde um homem para cada 30 homens que a Ucrânia perde. Primeiro, pela qualificação do pessoal que está colocando na frente de batalha. Segundo, pelo armamento. E segundo, pela Ucrânia, que exauriu a sua capacidade militar. Hoje estão em convocações, botando recrutas para enfrentar Wagner. Tem aquele lance que está lá no canal de cortes nosso, no canal de vídeos nosso, tá? De vídeos aqui, que você vê um Wagner entrando numa trincheira e executando dois... Não executando. Ele pega dois soldados ucranianos sozinho,
rende os dois, tá? E os caras estão tão mal treinados que não sabem o que fazer, não entregam a arma para o cara elimina os dois. Aquilo ali é o desnível que existe entre um soldado e o outro nessa frente. O que nós temos, o resto, é só mídia atlanticista, tentando segurar o que não dá. Porque todas as apostas em cima da Rússia, tá, foram perdidas. Armamento, a Rússia, como eu falei, a Rússia é aquele cara que não joga pote de sorvete fora. Vira Tupperware. É igual a casa de pobre. Os Estados Unidos, não. A cada 3 anos, 4 anos, pega todo o armamento, joga fora, que é para comprar novo, que é para alimentar a indústria da corrupção. Hoje, a Rússia, com 45% da população americana, forma 2,5 vezes mais engenheiros. E quando eu falo engenheiro, não é aquele famoso engenheiro civil brasileiro que se transforma em engenheiro civil porque sonha em ser gerente da obra. Não. É a engenharia no seu leque completo. A Rússia produz 2,5 vezes mais engenheiros do que os Estados Unidos, tendo menos da metade da sua população. Isso vai dar merda em algum lugar para os Estados Unidos. Já deu. Aqui eu vou deixar para o Rafael falar sobre o conflito da Ucrânia, porque a gente colocou Bakhmut. O que é Bakhmut? Bakhmut é um ponto, aqui no Rio de Janeiro, tem uma cidade que tem um lugar chamado Ponto de Pergunta. É onde uma confluência de 4 ou 5 rodovias e naquele ponto você vai para qualquer lugar. Manilha, aqui em Itaboraí, é assim. Você, quando chega em Manilha, você vai para onde você quiser. Se você quiser ir para Belém, você sobe. Se você quiser ir para Belo Horizonte, se você quiser ir para a Bahia, você sobe. Se você quiser ir para São Paulo, para o sul, você vai no mesmo ponto. Tá? É exatamente isso aí, é Bakhmut. Bakhmut é o grande entroncamento. Eu ontem contei uma piada, mostrei uma história falando por que é que a Ucrânia, por que é que a Rússia deixa, não explode esses trens que levam esse armamento para lá. Porque eles estão querendo que esse armamento chegue lá. De uma forma ou de outra, eles querem que esse armamento chegue lá. E agora chegamos no ponto de inflexão, aonde a Alemanha falou, eu não vou mandar Leopard, manda você seus Abrams. Porque, na realidade, ninguém está enxergando. Os Leopard e os Abrams lá, por melhor que sejam, e não são, porque os Leopard tomaram um pau na Síria terrível, né? Contra armamento antitanque da década de 60, soviético ainda. Tá? Tomaram um pau tão grande que simplesmente a Turquia tirou eles da frente de batalha. Não dava. Não dava. Os Leopard, tanto os Abrams, sabe o que eles vão ser lá? Eles vão ser dilacerados, vão ser destruídos. E hoje você vai ver a melhor máquina de guerra da Europa humilhada e destroçada. É isso que os Estados Unidos não querem. É isso que eles já não notaram. E já perderam a guerra e provavelmente perderam a OTAN e vão perder a União Europeia, porque eu mexo na área de energia e eu sei o problema que está. Está sendo tudo ocultado por canalzinho de moleque, como diz o comandante, tá? Canalzinho de moleque contando história para vocês. Canal Águia de Ouro, Águia de Aço, atrás da aviação, na frente de não sei aonde, essa palhaçada toda, rock, professor Beleléu, essa turma toda, essa bostalhada toda, isso é tudo bosta. Isso aí não acertaram uma, nem vão acertar nenhuma. Sabe por quê? Porque as premissas são falsas e a desonestidade intelectual é grande. Não é aqui como que a gente produz. Tem gente aqui, Rafael, falando que o que você fala, o que eu falo, o que a gente fala aqui, o Ciro cobra 30 mil para falar. A gente fosse cobrar, tinha que cobrar muito mais. O nosso conteúdo é muito maior e a nossa honestidade também.